A graça e a paz do Senhor Jesus. Se você tem acompanhado as nossas últimas breves meditações, você sabe que nós temos caminhado no Salmo 23. Nele nós lemos desde o começo o testemunho de Davi sobre a sua descoberta da suficiência de Deus. O texto diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Hoje nós vamos chegar até o versículo 5, nós estamos quase no final do nosso texto. E nós vamos ver mais uma vez como aquele que tinha tudo ao seu dispor, era o rei de Israel, o homem mais rico dos seus dias, descobre que Deus é suficiente, não apenas as coisas que ele tem, não a proteção do seu exército, mas a pessoa do nosso Deus. E agora ele fala sobre algo que Deus faz para si, para ele, algo que Deus abençoa a sua vida no versículo número 5. A semelhança das outras vezes, vamos ler primeiro na versão NVI e depois na revista e atualizada. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Na revista atualizada nós lemos: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Apesar, é claro, das pequenas diferenças, nós percebemos ainda assim que a mensagem é a mesma. Depois de passar pelos versos que falam da presença de Deus, mesmo em meio a dificuldades e lutas, o vale de trevas e morte, Davi fala agora como Deus age em seu favor diante dos seus adversários ou dos seus inimigos. No verso 5, o cenário que nós tínhamos parece mudar. Agora o cenário não é mais dos campos pastoris, não é o cenário de um vale de trevas e morte. O cenário é uma recepção, um jantar, onde o Senhor é um gentil e amoroso anfitrião, dando a Davi, neste caso, o lugar de um convidado, aquele que está diante de toda a fartura da mesa, diante de si, aquilo que lhe é colocado. Não é uma declaração que Davi está falando aqui de prosperidade material. Na verdade, é uma declaração de suprimento na suficiência de Deus. Nada me falta, a mesa está farta diante dos meus adversários, apesar dos planos malignos que eles possam ter contra mim. Apesar da oposição que eles apresentam contra mim, Deus é suficiente para suprir tudo aquilo que eu preciso. É interessante, queridos, que muitas vezes nós olhamos diante de uma cena de banquete e a nossa ambição inata, a nossa cobiça já se torna alvoroçada. Mas precisamos ter calma. O banquete da provisão de Deus é um para Davi, outro para mim e provavelmente outro para você. Há uma diferença da forma como Deus trata cada um, não é um padrão único. O padrão de Deus, na verdade, é o seu plano e o seu propósito para cada um de nós, e não a nossa ambição. Em outras palavras, eu e você, muito menos Davi, não somos o metro, não somos a vara de medir do suprimento de Deus. Não é mediante a nossa vontade, mas mediante a vontade dele. Não é mediante o nosso desejo, a nossa ambição, mas segundo o propósito de Deus para cada um de nós. No caso de Davi, era conforme o texto diz, para mim e para você. Talvez se manifeste de uma maneira diferente. Porém, se Deus respondesse da mesma maneira a cada um, com certeza o final seria desastroso. Nós somos pessoas diferentes. Às vezes sabemos lidar e às vezes não, com situações particulares das vidas. Às vezes, aquilo que alguém está passando com maestria, para mim é um desafio até além da minha capacidade. Por outro lado, talvez esta mesma pessoa possa olhar para uma outra área da minha vida e ficar admirado, como pela graça de Deus eu consigo superar aquela área. E assim, ele pode até ser inspirado pelo testemunho a crer que ele também pode vencer. De uma maneira ou de outra, o suprimento de Deus vai ser presente na necessidade daquela pessoa, o suprimento de Deus vai ser suficiente, vai ser presente na minha necessidade e na sua também.
ele, inclusive, recebido neste banquete com boas-vindas. Isso está ilustrado no texto que fala: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Esse óleo aqui não é o óleo de unção com o qual Davi foi ungido rei. De maneira nenhuma também é um óleo que significa algum tipo de poder espiritual. Este é o óleo que dava boas-vindas aos visitantes, que o refrescava do calor e da fadiga do caminho. Este é o óleo do descanso, da suficiência e da presença de Deus. Portanto, o versículo 5 do Salmo 23 nos ensina uma lição que eu poderia sintetizar na seguinte frase: a suficiência de Deus é a fonte de todo o suprimento que precisamos. É o cansaço? Ele nos supre. É a dificuldade, a luta que estamos passando? Ele nos supre. É mesmo a necessidade material? Segundo a vontade dele, ele irá nos suprir. Independente de onde for, o banquete, segundo a vontade de Deus, estará disposto à nossa frente. É importante, queridos, que a suficiência de Deus em nossas vidas fique claro que Ele nos abençoa naquilo que nós precisamos, não naquilo que nós queremos. A bênção de Deus não está submetida à nossa vontade, mas está sempre submetida à vontade do nosso Deus. Verifica na sua vida, veja as bênçãos de Deus ao seu redor, mas antes de você olhar para as coisas, para as realizações que Deus também tem presenteado a sua vida, olhe principalmente para a salvação que o Senhor dispõe para nós. Olhe para a cruz. Olhe para aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Esta é a maior bênção que Ele pode nos dar. É aí que está aquilo que Ele realmente veio suprir. A nossa maior necessidade era a necessidade de salvação. E Ele nos supriu na cruz do Calvário. É impressionante, queridos, que muitas vezes as pessoas ficam tão tristes, tão deprimidas, tão derrotadas por alguma coisa material que falte na sua vida. Mas a palavra de Deus nos mostra que há um suprimento maior, mais necessário, que o Calvário nos trouxe, que a salvação nos trouxe. Repetindo, isso confirma: a suficiência de Deus é a fonte de todo o suprimento que precisamos. Que nós possamos meditar dessa maneira e confiar naquele que nos deu tudo aquilo que nós precisamos. A graça e a paz do Senhor Jesus.